Bom dia a todos. O tema escolhido para o nosso trabalho foram as organizações criminosas dispostas por definição na Lei 12.850 de 2013 e também sobre os impactos da Lei Anticrime. Anteriormente, o Brasil não havia compreensão consensual jurídica do que era uma organização criminosa. A Lei 12.850 buscou mudar essa perspectiva na medida em que estabeleceu um conceito legal e criou mecanismos específicos de investigação e combate. Bem define o artigo 1º, no parágrafo 1º da mesma lei, que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas máximas penas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transacional. Por isso, a simples reunião de pessoas para cometer crimes não basta para sua definição. É preciso que exista uma organizada estrutura e uma finalidade criminosa permanente. É também importante diferenciar a organização criminosa da associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. Na associação, basta a reunião estável de 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Já na organização criminosa, exigem-se requisitos adicionais, como a estruturação da organização, a divisão de funções e a busca de vantagens mediante crime mais grave. A Lei 12.850 também prevê instrumentos especiais de investigação, justamente porque essa organização costuma atuar de forma sofisticada, dificultando a obtenção de provas pelos meios tradicionais, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho. Entre esses instrumentos estão a colaboração premiada, a ação controlada, a infiltração de agentes e o acesso a dados cadastrais e financeiros, sempre que possível, mediante controle judicial. E dando continuidade, em 2019 entrou em vigor a Lei nº 13.964, que é conhecida como a Lei Anticrime, que promoveu diversas alterações na lei das organizações criminosas. A principal mudança ocorreu na colaboração premiada. A nova lei estabeleceu regras mais detalhadas para a celebração dos acordos, reforçando a necessidade de voluntariedade do colaborador e ampliando o controle do Poder Judiciário sobre a sua legalidade. Também foram disciplinadas os direitos do colaborador, a forma de homologação judicial dos acordos e os critérios para a concessão dos benefícios, buscando aumentar a segurança jurídica tanto para a acusação quanto para a defesa. Assim, a Lei Anticrime procurou tornar a colaboração premiada um instrumento mais transparente e confiável. Então é importante também salientar que a Lei Anticrime ela foi um avanço muito importante no Brasil, visto que por meio dela foi definido o que seriam as organizações criminosas, aonde trouxe também meios mais eficazes de investigação, como a colaboração premiada, a infiltração de agentes, que seriam meios mais eficazes, né, de chegar nos líderes dessas organizações, enfim. Posteriormente, o pacote anticrime também ele fortaleceu o sistema para poder ampliar os mecanismos de endurecimento penal de integrantes e líderes de organizações criminosas e aperfeiçoar também os procedimentos investigativos, conforme citado. Contudo, também tem um grande desafio dentro dessa lei anticrime, que são equilibrar 2 valores fundamentais, que seria a eficiência no combate às organizações criminosas, mas também o respeito aos direitos e às garantias fundamentais do indivíduo. Dessa forma, a legislação brasileira ela busca enfrentar a criminalidade organizada sem se afastar dos princípios que sustentam o Estado democrático do direito, assegurando também a busca pela segurança pública que ocorra em consonância com a proteção dos direitos e garantias do indivíduo. Nesse contexto também, a preservação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório também revela-se essencial, principalmente para poder fazer o impedimento de abusos estatais e assegurar a legitimidade da persecução penal. A proteção dos direitos individuais, portanto, não representa um obstáculo ao combate da criminalidade, mas sim uma condição indispensável para a manutenção da justiça e da dignidade humana em um Estado democrático de direito como é o Brasil. Agradeço pela atenção. Trazendo o debate para a atualidade, um tema que ganhou destaque recentemente foi a decisão dos Estados Unidos em classificar facções brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações criminosas terroristas, com base na Lei Magnitsky e em outros tratados de combate ao crime organizado transnacional.
A Lei Magnitsky permite ao governo dos Estados Unidos que aplique sanções contra pessoas e organizações envolvidas em esquema de corrupção e criminalidade internacional, como bloqueio de bens, restrições financeiras e impedimento de entrada no país. No entanto, essa classificação produz efeitos apenas no âmbito da legislação norte-americana. No Brasil, essas facções continuam sendo enquadradas como organizações criminosas, já que a legislação brasileira adota critérios específicos e próprios, que já foram abordados aqui. Também é importante analisar esse episódio sob uma perspectiva geopolítica. A decisão dos Estados Unidos não deve ser vista apenas como uma medida jurídica, mas também como instrumento de política externa. Ao classificar grupos estrangeiros como organizações terroristas, o governo norte-americano amplia sua capacidade de impor sanções econômicas, restringir operações financeiras, pressionar outros países e fortalecer sua atuação internacional no combate ao crime transnacional. Em outras palavras, trata-se de uma decisão jurídica, mas que produz efeitos políticos, e integra a estratégia política e diplomática dos Estados Unidos em suas relações internacionais, especialmente no momento atual com o governo Trump. Esse cenário também leva em reflexão sobre a soberania brasileira. O fortalecimento dessas organizações demonstra que o crime organizado deixou de ser apenas um problema de segurança pública e passou a representar um desafio institucional, econômico e internacional. Quando outros países adotam medidas para combater grupos organizados no Brasil, cresce o debate sobre a capacidade do Estado brasileiro de conter as suas próprias mazelas. Por isso, o principal desafio não é apenas punir seus integrantes, mas fortalecer as instituições de prevenção, intervenção e repressão ao crime organizado. Apenas um Estado eficiente, atuando dentro dos limites da Constituição e do Estado democrático de direito, será possível, ter um caminho para combater essas organizações criminosas sem abrir mão das garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, preservar a soberania do Estado diante das medidas unilaterais adotadas por outros Estados soberanos. É isso, nosso muito obrigado.